Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Integralidade em Foco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infância e sobre as matriarcas. As matriarcas é as mães, as vós, enfim, são as mulheres mais velhas da família. E eu vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Andressa, sou terapeuta reikiana, atuo e direciono para o autoconhecimento e independência pessoal. E venho sempre compartilhando um pouquinho do que eu sei e do que eu vivi com vocês. Então, para começar esse tema de matriarcas, eu vou contextualizar, puxando lá da minha infância. Então, vamos lá. Eu era uma criança super animada, muito sorridente. Eu gostava muito dos animais, sempre quis ter um cachorrinho. Acho que é um desejo da maioria das crianças, né? Ter um bichinho de estimação para brincar em casa. Gostava muito de cantar, gostava muito de dançar. Eu lembro que na época, quando criança, eu dançava muito calypso, né? Girando a cabeça, jogando o cabelo de um lado pro outro. E era também a época do Furacão 2000, né? Então a gente dançava bastante. Gostava muito de dançar, de cantar. Eu gosto muito de fazer trabalhos manuais. Eu era uma criança super animada, super feliz. Eu ria de tudo. Era você olhar na minha cara e eu já tava rindo. Mesmo sem motivo. Era uma criança muito leve, sabe? Mas sempre fui muito chorona, né? Minha mãe falou que sempre fui muito chorona. Então, a maioria das fotos eu tô chorando. Tudo eu choro. Tudo eu chorava, né, na época. Minha mãe fala que tudo eu chorava. Eu era esse tipo de criança. Ao passar dos anos e tudo mais, a gente vai ouvindo frases, a gente vai vivendo atitudes que vai podando a gente e vai, querendo ou não, vai limitando certas coisas. O que eu vou falar agora pode ser que seja um padrão de muita gente e que eu percebi no meio do serviço e que foi responsável por muitas crises respiratórias. Para quem não sabe, eu tenho asma e foi responsável por muitas crises respiratórias, mesmo sem eu entender que isso causava. Então, quando eu era criança, que eu tinha um sorriso muito fácil, eu ria, gargalhava por nada. E às vezes isso incomodava as pessoas, o porquê eu não sei. Mas eu ouvia muito a frase, eu não sei como que é essa frase certinho e tudo mais, mas eu ouvia muito a frase tipo assim, se sorri ri agora, chora depois, ou tá rindo muito agora, daqui a pouco você tá chorando, ou aproveita a felicidade, que daqui a pouco você tá triste. Era mais ou menos isso. Mas deu pra entender mais ou menos, né? Então, no meu inconsciente, eu evitava de sorrir, evitava de ficar feliz por medo de ficar triste. Então, aí eu não vou sorrir agora porque daqui a pouco eu vou chorar. Ou eu não vou ficar feliz agora porque daqui a pouco eu vou ficar triste. Era mais ou menos isso. E isso, essa negação de viver a felicidade, de viver a leveza, de viver o sorriso, me fechou cada vez mais. Então eu ficava uma pessoa mais fechada, mais introspectiva, evitava, eu rejeitava, eu negava a felicidade. Não, eu não posso ficar feliz. Não posso porque senão daqui a pouco eu vou ficar triste. Então não pode. Essa era a minha concepção, né? Isso tudo no inconsciente, tá, gente? Não quer dizer que eu sabia e eu fazia de propósito, não. São coisas que vai podando a gente, vai limitando a gente sem a gente perceber e sem a gente entender. Então, toda vez que eu ia sorrir, dar uma gargalhada, eu sempre ficava com falta de ar. Por quê? Porque o meu corpo rejeitava, porque já estava muitos anos. Estava impregnada em mim essa atitude. Então, meu corpo rejeitava aquela animação toda. Não podia ficar feliz daquele jeito, eu não podia ficar animada daquele jeito, que vinha uma crise respiratória logo em seguida. É como se fosse aquela crise de ansiedade, né? Tipo assim, ai meu Deus, eu tô com medo agora. E eu fiquei feliz agora. Vixe, agora eu só vou esperar a tristeza. Então quando eu ficava feliz, eu já esperava a tristeza em seguida, né? Porque já tinha sido impregnado em mim.
esse padrão, essa crença, mesmo sem eu entender, mesmo sem eu querer, tá? Porque essas coisas a gente não faz por querer, né? A gente apenas vive. Então, ao longo dos anos, muitas coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sente, vai podando a gente, vai limitando a gente, e cada vez vamos ficando mais introspectivos. Às vezes, pode ser que seja de propósito, ou às vezes não, né? É uma crença que a pessoa tem e que ela vai passando de gerações e gerações e cada vez mais repetindo ciclos e ciclos. Ou às vezes a pessoa fala justamente porque ela não quer ver a sua felicidade, né? Ela tá incomodada. Então, tipo assim, quando eu fico feliz assim, eu fico triste. Então, se ela tá feliz assim e ela não fica triste, é Lilica. Lilica é minha gata, gente. Acabou de subir da mesa. Desculpa. Se ela fica feliz assim, mas em seguida ela não fica triste, mas por que ela não fica triste? Ai, mas eu queria. Então, se eu não posso, ela também não pode. Às vezes é consciente e às vezes não é inconsciente. É isso que eu queria falar pra vocês. Muitas atitudes nossas são inconscientes por repetir padrões. Mas a gente sempre tá atento se essas atitudes e essas falas não é só prejudicial a gente, mas ao outro também. E o que está por trás disso, né? Continuando, então muitas falas e muitas atitudes me podou por muito tempo, né? Então eu queria, dessa criança eu passei a ser outra criança, então para aquela criança que sorria muito eu já não sorria tanto, para aquela criança que dançava tudo e qualquer tipo de coisa eu já não dançava nada, literalmente nada, tinha muita vergonha de dançar, não queria, me negava. Até pouco tempo atrás ainda acontecia isso, eu sendo adulta, e eu não sabia que vinha da minha infância. Então, se você ficava feliz, se você demonstra a sua felicidade em dançar, o outro vem e poda a sua dança, tipo assim, não é assim que dança, ou você tá fazendo errado, ou você dança mal. Vai te podando sem você perceber, tipo assim, eu não sei fazer isso, então eu não vou fazer. Mas eu não queria saber dançar, eu só queria dançar, eu só queria ficar feliz, eu só queria ficar alegre, eu só queria me expressar. Então, eu era uma pessoa que sempre questionava, sempre perguntava, criança mesmo, tá, gente? Sempre queria saber, sempre queria aprender. E essas coisas não são tão bem vistas, primeiro, por ser mulher, né? Porque a mulher, gente, isso eu nasci em 96. Não é tão recente assim que eu tô falando, né? Faz 20 e pouquinhos anos aí. e, e mesmo assim eu ainda vejo essa mentalidade nos dias de hoje, né? A mulher tem que ser bela, recatada do lar, tem que cozinhar, o marido tem que... É dona do lar, né? Você só pode... A maioria, muitas, não hoje, não acredito que seja a maioria, mas muitas mulheres ainda são educadas assim, a ficar no lar, cuidando das crianças, e não. Você pode não, você não precisa sair para trabalhar, porque o homem vai fazer tudo. E naquela época eu já não aceitava isso, questionava bastante e não era bem vista. Ponto. Então essas questões de padrões e crenças da família vai podando a gente sem a gente perceber. E se a gente não tá atento ao que a gente é e o que a gente quer, a gente aceita, né? A gente impregna e ainda passa para a próxima geração. E quando você não aceita e tenta mudar, aí é bem complicado, né? Porque é uma coisa que você já vive há anos. É uma coisa que já está impregnada em você, né? E aí você vai mudar
quando você tenta sair de um ciclo, quando você tenta sair de um padrão, é uma batalha diária, todos os dias. Então, se eu não consigo chorar, porque eu ouvi muito, né? Ai, você chora por tudo, você é muito chorona. Até hoje, eu tenho dificuldade de chorar. Porque na minha cabeça nossa, mas você chora por tudo, você já vai chorar de novo? Com aquele olhar de repressão mesmo. Não que as outras pessoas falassem pra me reprimir, não. Talvez não. Eu imagino que não. Mas era mais pra falar, tipo assim, quando você era criança, você chorava por tudo, você chorava muito. Tudo você chorava. Ponto. Ela só falou uma coisa pra mim. Mas quando criança a gente entende que nossa, ela tá chamando minha atenção porque eu tô chorando demais, então eu não vou chorar. Era isso na minha cabeça. Então eu desenvolvi uma dificuldade para chorar. Eu tenho dificuldade para chorar. Então você já chorei muito quando criança, então você chorava por tudo, hoje você não pode chorar mais. Você já chorou tudo que tinha para chorar durante a vida toda. Era mais ou menos isso a minha visão. E hoje, há muitos anos, gente, que eu tenho trabalhado nesse ciclo. Nessa crença, né? De engole o choro, para de chorar, fica quieta, ou engole o choro. Essa frase pra mim nossa, é essencial, porque foi a que eu mais... Engole o choro, engole, para de chorar. Eu ouvia bastante. Então até hoje, quando vem alguma emoção minha, algo que eu preciso trabalhar e que tá difícil, e meu olho enche de lágrimas assim, a minha automaticamente fala pra mim, engole o choro. Por quê? Porque já está impregnada essa crença em mim e eu, por não querer repetir esse ciclo, eu falo, não tem problema, você pode chorar. Se você quer chorar, chora. Mas eu tenho muita dificuldade. E hoje com o Nicolas, quando o Nicolas vai chorar e as pessoas falam, pô, não chora, você é homem. Eu falei, não, Nicolas quer chorar, pode chorar. Filho, fica à vontade. Se você quiser colo, eu te dou colo pra você chorar. Você quer um abraço, você pode chorar. Chorar é normal, chorar faz bem. Eu falo pra ele que chorar faz bem pro nosso coração, pra tirar o que tá no coração de ruim pra fora. Eu falo assim pra ele, coloca pra fora. E faz bem pros olhos, que umidifica os olhos, eu falo pra ele. Aí ele fala pras pessoas, fica ensinando pras pessoas. E por não querer repetir esse ciclo, eu ensino diferente pro Nicolas. Eu trabalho em mim, mesmo tendo dificuldade ainda pra chorar, eu trabalho em mim. Mas por querer cortar esse ciclo, eu não passo ele pra frente. Então eu falo pro Nicolas, pode chorar. E quando ele chora, eu acolho. Eu pego no colo. Ele mesmo já sabe a rotina, né? Ele fala que a mamãe acolhe ele quando ele chora. E ele fala, tá tudo bem chorar, pode chorar, faz bem pro coração. Ele mesmo ensina outras pessoas. A partir desse encerrado, esse cortar de ciclo meu. De eu me negar a passar esse ciclo pra frente, porque esse ciclo me fez e me faz mal. E eu falo pra ele que chorar faz bem. E uma vez eu permiti que ele me visse chorar. Porque às vezes a mãe, né, quer ser forte e não pode demonstrar fraqueza pro filho, não pode isso, não pode aquilo. E eu lembro até hoje, a última vez que eu chorei, a última vez, gente. Eu lembro até hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui, mesmo que já ficou longo, mas vou compartilhar. Era uma retrospectiva de final de ano e tava passando o que passou durante o ano inteiro, né? E foi um ano que teve incêndio, muito incêndio na Amazônia. E muitos animais, desculpa o som de fundo que tá passando um carro lá na rua. Muitos animais queimados por esse fogo. E na época o governo não se disponibilizou a ajudar e muita gente voluntária saiu da sua cidade, saiu do seu estado para ir lá ajudar esses animais.
E quando eu vi aqueles animais queimados, nossa, gente, tô querendo me emocionar de novo. Quando eu vi esses animais queimados, foi muito dolorido pra mim. Eu não sei o porquê, mas ali eu me permiti chorar e eu chorei, viu? Eu chorei quando passou a reportagem na televisão, em tempo real, que estava acontecendo, eu acompanhei. E eu assisti na retrospectiva também. E foi as duas vezes eu chorei. Então foi no ano que aconteceu, nem lembro que ano foi, e na retrospectiva. E na retrospectiva meu filho me viu chorando. Ele ficou preocupado, né? Mãe, por que você tá chorando? O que eu fiz, mãe? Ele achando que ele tinha feito alguma coisa, só que ele tava brincando. Mas eu assistindo televisão, eu chorei. E aí eu sentei, expliquei pra ele, falei pra ele que eu tava triste por causa dos animaizinhos, que tinha sido queimado. E aí eu fui explicando, por isso que eu chorei. Aí ele veio, me deu um abraço, ele mesmo me acolheu. O que eu fazia já com ele de acolher, quando ele tava chorando, ele fez comigo. E ele falou, calma, mãe, tudo bem chorar, pode chorar, eu tô aqui. Então tudo que eu falava, tudo que eu fazia com ele, para cortar esse ciclo, ele fez comigo. Para você ver como o exemplo ele é fundamental. Então, por mais que eu tenha dificuldade de cortar esse ciclo comigo, de muitas vezes querer chorar e não conseguir, eu sei que eu já não passei isso adiante. Eu já não passei esse ciclo e essa crença para frente. Possa ser que eu passe outras, que às vezes eu não tenha percebido ainda. Mas essa eu tenho certeza que eu não passei, né? E é muito bom, gente. Falo pra vocês que é muito bom você, por mais que você trabalhe demais em você, demais, e que o resultado seja a longo prazo e que seja uma batalha diária, quando você percebe que você já não reproduz isso para a próxima geração, é maravilhoso. É muito, muito bom mesmo. E esse episódio ficou enorme de novo. E isso foi só uma introdução para o que eu realmente quero falar, que é sobre matriarcas. Mas vocês precisavam entender para mim poder falar sobre as matriarcas. Então, muitas coisas que a gente... Só para finalizar. Muitas coisas que chegam até a gente, de falas e atitudes, que às vezes nos limitam e que nos faz mal, cabe a nós a trabalhar na gente para liberar essas crenças e esses ciclos e esses padrões que não são benéficos para a gente. Porque talvez pode ter sido lá para sua avó, para sua bisavó, para sua tataravó, para sua mãe. Não quer dizer que vai ser bom para você. Então, se não é bom para você, é você que tem que trabalhar nisso. Entende? Porque a gente sempre passa pro outro o que a gente acha que é bom. Ou, às vezes. Ou deveria ser assim. Enfim, vocês entenderam. Então, para finalizar, como eu era quando criança e como eu me tornei a partir de falas e atitudes de matriarcas mesmo, né? Da nossa base, da nossa raiz. E no próximo episódio, dando continuidade a esse, eu vou direto ao ponto, falar sobre as matriarcas. Tá bom? E como de praxe, se você acha que esse conteúdo é bom, faz sentido compartilhar, vai agregar outras pessoas, eu fico imensamente grata e feliz também. Espero que tenham gostado. Se quiser deixar nos comentários, quiser compartilhar algo, se eu elucidei alguma coisa para vocês, trouxe clareza também, fico muito feliz. Então, beijinhos, até a próxima e tchau, tchau.